tarde, mulheres edificantes! Hoje é terça-feira, na semana que estamos falando sobre os novos frutos, né? Aprender um pouquinho aí sobre gerar novos frutos na nossa vida. E eu quero saber quem assistiu o conteúdo de ontem. E se você não assistiu, volta lá, assiste. E quero te pedir também para começar compartilhando esse vídeo para alguma amiga, alguma parente, quem você sentir no seu coração. É muito importante que nós nos unimos para formar um exército de mulheres edificantes, tá bom? E eu conto com a sua colaboração, porque cada vez que você envia para alguém, você está falando para o algoritmo que esse vídeo é relevante, tá bom? Então vamos dar uma recapitulada do que falamos ontem. Nós falamos de 4 tipos de raízes. E quando a gente veio falando sobre esse tema dos novos frutos, a gente tem que entender que para gerar frutos você tem que ser o quê? Uma árvore, não é? Você não dá folhas, não tem um tronco, não tem uma raiz. Então nós começamos falando sobre as raízes. Então falamos que existem raízes superficiais, expostas, dependente e profunda. Profunda é o que? A pivotante. E eu trouxe até um contexto aí de engenharia ambiental, os tipos de raízes que existem nas plantações, mas para falar sobre nós seres humanos. E a raiz pivotante, ela é uma raiz que ela é profunda, né? Ela vai descendo como se fosse um cone. E ela procura se abastecer tanto de nutrientes quanto de água lá embaixo no solo, bem profundo mesmo. Então nós falamos que o quê? Nós nos abastecemos, nós nos fortalecemos no secreto. É profundo, é dentro, é de uma intimidade com Deus. Então, nós vimos vários tipos de raiz e ainda falei, qual tipo de raiz que você tem sido? É uma raiz que é exposta, que você vive por aparência, mas que não gera frutos? Você é uma raiz porque para gerar frutos você tem que ter uma raiz que é compatível com o solo, tem que ter uma raiz que é profunda, cheia de nutrientes, não é mesmo? E muitas vezes a raiz ali superficial, ela é uma raiz que ela não vai suportar o peso do propósito. Então nós falamos de raiz o que dependente, que são entrelaçadas, lembra? Que pessoas que querem uma vida espiritual terceirizada, quer escorar na amiguinha para orar, quer escorar em outra pessoa para depositar suas frustrações e emoções. Então nós falamos de diversos tipos de raiz e eu te aconselho, volte lá e assista. E hoje nós vamos nos aprofundar como desenvolver a raiz profunda, a raiz pivotante. Porque nós falamos ontem que o quê? A raiz pivotante é uma raiz que o Senhor quer que nós sejamos nele, não é? Então hoje nós vamos entender. E vamos começar lendo com João 15, verso 4 e 5, onde diz: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Pois assim como o ramo não pode produzir frutos se não estiver na videira, vocês também não poderão produzir fruto a menos que permaneçam em mim. Sim, eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele produz muito frutos. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. E aqui, permanecer é o que? Não é visitar, não é sentir, não é fase. Permanecer é estar em Deus, conectado em Deus, no profundo em Deus, uma intimidade com Deus. Isso é uma base de uma raiz pivotante. Então, permanecer de verdade, vamos entender 4 tipos de permanência. 4 tipos de permanência. Permanecer é constância, não é emoção. Mesmo que você esteja em um dia ruim, em um dia desanimado, é você não deixar de estar na presença de Deus, mesmo que as suas emoções estejam oscilando ou afloradas, porque permanecer é constância. Na sua casa, se você é casada, se você tem filhos, se você tem uma família, é todos os dias que você vai querer conviver com aquelas pessoas ali? Não tem dia que você quer, talvez assim, dar uma esganada em alguém? Não pode, mas tem aquela vontade? Pois então, muitos dias você não quer contato com aquela pessoa, mas você sabe que você não pode ter certo tipo de comportamento. Se você começar
a esfriar, distanciar, você vai conseguir ter um relacionamento ali dentro do seu lar? Não, não vai. E assim também é com Deus. Se você não prioriza, se você não está em Deus o tempo todo, ali conectado com Ele, intimidade, isso vai esfriando, a sua vida espiritual vai esfriando. Então você tem que ter o quê? Constância. Você tem que também criar uma disciplina invisível. É o tempo com Deus que ninguém vê. O tempo com Deus que é só você e Ele, que é hoje o famoso secreto. Então tudo isso que eu falo, gente, é muito baseado o quê? Em oração. Você ter o seu momento de oração com Deus, você ter o seu momento ali do invisível, isso é importante. Terceiro, suportar as estações de seca. Por quê? Ontem, quando nós falamos dos tipos de raiz, nós explicamos que o quê? Tem raízes que são superficiais e expostas, que elas não aguentam outros tipos de estação. Então, tem uns tipos que aguentam só chuvoso, outros não aguentam chuva, enfim. E a raiz pivotante, ela aguenta qualquer estação, porque a raiz pivotante, ela é uma raiz que ela tá profunda, ela tá interno. A força dela tá no solo. Então pode chover o que for aqui, que ela tá ali, ela permanece. E se ela permanece ali, ela suporta a árvore, os galhos, os ramos, certo? Então, a crise emocional, o silêncio de Deus, o processo demorado, as frustrações, são essas estações que podem vir, a chuva, o sol, o vento. Então, tudo que pode acontecer na nossa vida, que é para desestabilizar, você vai conseguir permanecendo em Deus, né? Suportar essas estações. E permanecer também é escolher a fonte certa. A fonte o quê? De estar conectado com o nosso Criador. Você decidir todos os dias estar conectada com Deus. Então, diante disso que nós falamos, a gente pode entender o quê? Que para toda essa disciplina, essa constância, permanência, você tem que ter o quê? Você tem que permanecer através da palavra de Deus. Você tem um hábito de leitura da palavra, de parar, de conversar com Deus, de perguntar a Deus para te direcionar perante a Bíblia. Porque a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E muitas vezes você tem que ter cuidado com o que ouvir. Não é tudo que você sai ouvindo, mas quando você vai ouvir dentro da palavra, você conectado com Deus, não tem erro. Não tem como alguém tá te enganando, não é alguém que vai estar te ensinando só uma palavra. E eu não tô falando aqui que você não tem que ouvir alguém. Por exemplo, eu estou aqui transmitindo uma palavra e você tá me ouvindo. Mas, se eu estivesse aqui como uma falsa profeta, por exemplo, você poderia estar acreditando na minha palavra. Então, o que eu sempre falo, gente, leia. Leia para que você não seja enganado por ninguém. Não é por mim, não, é por qualquer pessoa. Porque nós somos seres humanos e nós somos suscetíveis a erro. Então, pode ser que um dia eu vá errar. Entende? Vai ter um dia que um chafé aqui, talvez, eu seja falha. Mas você tem que ter esse entendimento e discernimento de abrir a sua Bíblia e de entender que aquilo que eu estou falando baseado na palavra tem uma coerência, certo? Permanecer através da oração. Então, é a palavra, a leitura da palavra, a oração, então o diálogo, sabe? Quando você fala com Deus diariamente. Isso entra o quê? Na disciplina que eu falei, isso entra na constância que eu falei, no secreto que eu falei. Porque isso vai ajudar você a suportar aquelas estações que eu falei. Então, tudo isso é baseado naquilo que você precisa para o seu cotidiano, para que você realmente suporte qualquer estação. E cortar distrações. Gente, diminuir ambientes que drenam, reduzir comparações, ajustar hábitos, selecionar conexões. Quantas vezes você está deixando de produzir frutos porque você está distraída? Distraída com rede social, distraída com conversas alheias, distraídas com coisas que não vão fortalecer a sua raiz. Então hoje, para que você fortaleça a sua raiz, você vai cada vez mais construindo essa raiz pivotante profunda, você tem que tirar todas as vozes. Você tem que realmente cortar todas essas raízes, tá? Minha linda, então,
Não se distraia, ore e leia a palavra, tá bom? Minhas lindas, esse é o conteúdo de hoje. Eu te espero aqui amanhã pra gente dar continuidade. Grande beijo!